Pai do Senhor para a igreja, amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no seu coração. Irmãos que têm o telefone ligado, por gentileza, desliga o telefone, coloque ele para vibrar, por favor, porque senão atrapalha a mensagem. Amém? Glória. Às vezes, de repente, do nada nosso telefone toca e a gente nem percebeu que ele estava no alto. Acontece, mas se estiver algum telefone ligado que possa nos atrapalhar, por gentileza, amém? Glória a Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração, que Deus ele possa falar com você. Esse é o último dia da campanha, a unção que despedaça o jugo. E eu creio que da forma que você entrou, você não vai sair. Se você crê, amém? Porque é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas das coisas que nós cremos. Amém? Eu gostaria de dar continuidade à oração. Senhor Espírito Santo, eu quero te agradecer por mais um dia. Louvado e exaltado seja apenas o teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso. Pai de amor e bondade, Pai do nosso amado Senhor e Salvador de Cristo Jesus, a qual nós servimos. Pai, que nessa noite, Espírito Santo, mais uma vez, o Senhor venha manifestar a tua glória, o Senhor venha manifestar o teu poder, a tua graça, o Senhor venha falar de uma forma, Pai, que nós possamos entender a mensagem. Espírito Santo, que teu Espírito possa falar conosco e que nós possamos, Pai, inclinar o nosso coração para ouvir a tua palavra. Deus, que teu Espírito possa se mover de uma forma especial, que aonde houver um espírito maligno, um espírito contrário a essa mensagem, um espírito imundo que queira atacar a palavra de Deus, que ele venha ser amarrado pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo, que nenhum espírito imundo tenha liberdade neste lugar, mas apenas o teu santo, maravilhoso e glorioso Espírito. Espírito Santo, nos dá discernimento. Espírito Santo, que essa mensagem venha entrar em nosso coração e não venha nos deixar confundidos, Pai. Mas como a tua palavra já foi mencionada aqui, é a unção que despedaça o jugo. Que essa palavra venha estar carregada de unção. Que essa palavra venha estar carregada de revelação. Que essa palavra venha estar carregada de discernimento. Que possamos sair daqui impactados com o teu Espírito Santo. Não é o homem que faz, mas é o teu Espírito Santo. Então fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade para falar. Fica à vontade para se mover. Fica à vontade para fazer a tua vontade e não a vontade do homem, Espírito Santo, como já foi orado aqui, Pai. Que nada que venha a ser falado venha a ser do homem, mas do teu Espírito Santo, Pai. Fica à vontade, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Aleluia. Amém. E antes de ministrar a mensagem, pode sentar, irmão. Antes de ministrar a mensagem, tomando o exemplo da irmã Gisele, porque a gente sempre fala assim, né? Não, irmão, com testemunho, e às vezes a gente não fala do que Deus fez. Eu quero agradecer a Deus por essa campanha da unção que despedaça o jugo, porque Deus tem feito coisas maravilhosas também na minha vida. Deus tem se movido de uma forma especial. O inimigo tem se levantado também, mas o trabalho dele é tentar impedir a obra de Deus e amém, tá tudo certo. Mas o Espírito Santo tem me abençoado, tem me guiado. O Espírito Santo também, não só de forma material, mas de forma espiritual, ele tem aberto o meu entendimento e tem me levado a lugares novos. Eu sou grata a Deus por isso e eu acredito que tem a ver também com essa campanha. Eu quero contar um testemunho de algo que aconteceu. Eu quero falar de algo que Deus ele pediu para eu falar, porque às vezes nós ficamos tão preocupadas com o tempo que nós estamos vivendo e colocamos a nossa confiança no homem, sobre o homem vai resolver o nosso problema, o homem tem o que eu preciso, mas eu quero te dizer nessa noite, eu não sei do que você precisa, mas o Deus que eu sirvo, e eu creio que é o Deus que você serve, e se alguém não serve a esse Deus, está perdendo tempo, porque ele tem coisas maravilhosas para te oferecer. E o Senhor pediu para eu contar para a igreja dele que ele é o Deus da provisão. Semana passada, Deus tem providenciado na minha vida desde que eu cheguei aqui. Deus cuida de mim. Eu vivo da obra de Deus de forma sobrenatural. Deus cuida de mim. Eu não peço nada a ninguém, porque eu creio que nós não temos que pedir nada a ninguém, mas a não ser ao Senhor. E é Deus que providencia aquilo que nós precisamos. Ele toca em alguém, Ele faz sair alguma coisa que tem um benefício pra gente. Deus, Ele, das suas maneiras, Ele vai cuidando dos seus servos, dos seus filhos. E na semana passada Deus tocou no coração de uma pessoa para me abençoar. Essa pessoa fez uma transferência para mim e quando eu recebi essa transferência, o Espírito Santo falou para mim assim: filha, isso não é para você. Isso daí tem nome, é para uma outra pessoa. E o Espírito Santo de Deus me disse para quem seria. Essa oferta que eu recebi era para só eu simplesmente administrar. Você vai
você vai ofertar na vida de X pessoa. Abençoa esse servo do Senhor. Eu disse amém, Espírito Santo. E logo que eu tive a oportunidade, no mesmo dia eu fui lá, abençoei o servo do Senhor. Eu falei, olha, Deus mandou te entregar. Ele falou que é pra você, que Deus te abençoe. Quando foi no mesmo dia, à noite, Deus usou uma pessoa aleatória que não sabia disso e Deus me abençoou, porção dobrada. O que eu recebi de manhã e eu dei para outra pessoa quando foi à noite. Deus usou alguém e falou assim, Deus mandou eu te abençoar. E era o dobro do que eu tinha recebido. Era o dobro. E eu olhei assim, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Eu não dei com o meu coração apegado àquilo porque eu vivo da fé. E quando a gente vive de fé, a gente sabe que Deus faz milagres sobrenaturais. Glória a Deus. E hoje uma pessoa me procurou, hoje é o último dia da campanha, uma pessoa me procurou, uma pessoa que não sabe da minha vida, sabe que eu sou missionária, mas não sabe como eu vivo, não sabe como que são as coisas para mim, mas ele é um servo de Deus, eu creio que por ele viver da obra, ele imagina que as coisas são difíceis. E ele falou para mim assim, irmã, eu preciso que você me mande a sua conta porque eu tenho tanto para te enviar. Eu falei, Deus, eu fico constrangida, né? E aí o Espírito Santo de Deus tocou no coração dessa pessoa. Eu não tenho contato com essa pessoa, eu não vivo, eu não tenho convivência com ela. Mas ele falou que Deus o incomodou e disse assim, olha, eu estou te abençoando. Eu falei, irmão, mas o irmão quer que eu faça alguma coisa? É o quê, irmão? Eu não estou entendendo. Ele, eu só quero que você continue servindo ao Senhor e ganhando almas para Jesus. E Deus te abençoe. E foi antes de eu vir para a igreja, foi 5 horas da tarde, mais ou menos isso. E eu olhei para a cara do Gabriel e falei, caraca, que vergonha, Deus. Porque eu me sinto constrangida da forma que Deus cuida de mim. Nesse tempo eu não trabalho para o homem CLT, não. Eu só trabalho para Deus. E eu vou te dizer uma coisa. Eu não sei se você está preocupado com o futuro da nação brasileira, mas se você serve a Jesus, a sua nação não é essa. A sua pátria não é essa. A sua pátria é celestial. Lá na eternidade, no reino de Deus, não tem falta de nada. Nós não temos falta de nada. Ele diz na sua palavra que ele alimenta os pássaros, ele também veste a erva do campo. E por que ficamos tão preocupados e tão angustiados? Eu dependo de Deus. Quando o Senhor fez esse pedido para mim, olha, nesse tempo você vai viver pela fé, eu vou cuidar de você. E às vezes eu vou até o Pai, eu estava falando com o Senhor essa semana, falando, Deus, tem acontecido coisas tão estranhas na minha vida, eu estou sentindo que vai ter alguma coisa diferente. Deus, eu acho que o Senhor vai me mudar de lugar. E o Espírito Santo, não se precipite, não saia de onde eu não mandei você sair, porque eu vou te sustentar. Eu falo, Espírito Santo, mas as coisas estão ficando tão estreitas para mim que eu não sei o que vai ser. Ele diz, você cuido eu. A palavra do Senhor diz que os filhos dele não serão envergonhados. Se você é um servo do Senhor, você não será envergonhado. E tem uma outra coisa, um outro princípio que eu respeito muito no reino de Deus, irmão. Não ande por aí pedindo nada a ninguém. Não peça nada ao homem. É uma coisa que tem gente que acha que eu sou orgulhosa. Eu não sou, eu sou completamente dependente de Deus. Eu não dependo do homem. E esse irmão mandou uma mensagem para mim e falou assim, mas irmã, do que você precisa, me fala. Eu disse assim, irmão, tá tudo bem, eu não preciso de nada, mas Deus sabe do que eu preciso. E não fui eu que pedi, mas foi Deus que tocou no coração. Nós somos servos de Deus, nós servimos a Deus. Não, nós não servimos ao ouro e à prata, como o irmão disse aqui. Você não serve a um Deus com D minúsculo. Você serve a um Deus que tem todo o poder. E por que às vezes ficamos pedindo uma coisa para um, pedindo uma coisa para outro? Irmão, pede para Deus. Pede para o Senhor, porque Ele é poderoso para te honrar e suprir todas as suas necessidades. Glória a Deus. Para a glória de Deus, esse é testemunho, finalizando essa campanha, do que Deus tem feito na minha vida, porque se você não veio correndo contar o seu testemunho, eu vim contar o meu, irmão, não tem me faltado nada. Nada. De formas sobrenaturais, o Senhor vem e me abençoa. Ele usa irmão aqui, Ele usa uma situação do outro lado, usa o irmão de um outro lugar do mundo, do outro estado, do outro país. Ele cuida de mim. Glória a Deus, aleluia. Ele é o dono da terra, Ele é o dono do ouro, dono da prata, Ele é o dono de todas as coisas. E às vezes nós ficamos assim pequenininhos. Eu preciso de tal coisa, irmão. Anda de cabeça erguida, sem um centavo no teu bolso, mas anda marchando, porque Ele é Jeová Jireh. Sem a carteira assinada, você de repente tendo uma conta para vencer, irmão. Coloca a tua melhor maquiagem, tua melhor roupa, mulher, o homem, melhor sapato, e se levanta e anda. Andando por fé. Não conta pra ninguém que você está devendo às pessoas. Conta pra Ele. Glória a Deus. Espírito Santo. Não conta pra ninguém do que você precisa. Conta pra Ele.
Conta pra Ele. Porque às vezes aquele que você pede e que nesse tempo tem sido bom com você e estendido a mão pra você, vai ser aquele que vai dizer: se não fosse eu na vida dessa pessoa, estava humilhada, estava humilhado. Não! Ninguém pode dizer isso pra mim, porque eu vou dizer assim: se não fosse Ele. Eu sou grata a quem cuida de mim, a quem me abençoa, eu sou muito grata. Mas os meus joelhos eu só dobro pra Ele. Pedir eu só peço pra Deus, eu não peço nada pra ninguém. E é por isso que eu posso testemunhar aqui na frente e dizer: glória a Deus, Ele é Jeová Jireh. Porque é muito fácil você dar glória a Deus aqui no altar se você pediu pro outro e o outro teve pena de você. Mas se só você sabe o que você está passando, quando você dobra o seu joelho e pede pra Ele, ninguém sabia da sua situação e aparece se realmente foi o Senhor que fez. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos caminhar mais por fé e menos por vista. Eu estou alegre com Deus, porque Ele sabe o que eu pedi para Ele essa semana. Eu pedi um sinal do favor dEle. Eu falei: Deus, se o Senhor não se movimentar, se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus, é claro, é óbvio. Mas Senhor, eu vou fazer do meu jeito se o Senhor não fizer. Porque eu não posso andar por aí, Senhor, pedindo nada a ninguém, fazendo as coisas da forma que eu acho que tem que ser. Eu tenho 2 mãos, 2 pernas, eu tenho saúde e eu posso trabalhar. Se o Senhor não faz da forma que o Senhor estava fazendo, eu vou buscar o meu pão. Mas a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca dele. E a palavra de Deus que saiu da boca dele para a minha vida é continuar andando, vivendo por fé. Nós temos que entender qual é a palavra que saiu da boca dele para as nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero, mesmo sem ser levita, eu quero adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Amém? Se você puder louvar o Senhor junto comigo, adore a Deus, porque só Ele pode fazer. Eu não sei o que você precisa, mas saiba que o que você precisa está nas mãos de Deus. Não está nas minhas mãos, não está nas mãos de quem está ao seu lado. Está unicamente, exclusivamente nas mãos de Deus. Amém? Há um único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus, Tu és digno de toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor, Espírito Santo. Pai, que o Senhor possa continuar despedaçando os julgos, Pai, nessa noite. Que o Senhor possa continuar libertando, Pai, o nosso entendimento. Que Teu Espírito possa continuar se movendo em nós e através de nós, Espírito Santo. Espírito Santo, Pai amado, Pai santo, Pai querido. Que nós possamos, Pai, declarar que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus. E que o Senhor está acima de todas as coisas, Pai, na nossa vida, Pai, na nossa nação, na nossa casa, no nosso lar. Nós queremos
queremos te entronizar e te adorar, porque o Senhor é o único dia de honra, de glória, poder e louvor. Fica à vontade, Espírito Santo. Fica à vontade para falar conosco. Fica à vontade para nos tocar. Fica à vontade, Espírito Santo, para ser adorado em nosso meio, através da tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Maravilha de Deus. Glória a Deus. Lucas capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. O anúncio do nascimento de João. Capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então disse Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado a falar-te das coisas, a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de quanto tempo se demorava no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir meu opróbrio entre os homens. Amém? A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória. Eu quero só atentar para esse versículo que diz assim, o versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. Valeu. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, versículo 20, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Amém? Amém. Essa mensagem vai falar sobre um homem que estava ali servindo ao Senhor, Zacarias. Ele estava prestando culto, ele era alguém que tinha um ofício na casa de Deus. Ele estava ali exercendo o seu sacerdócio, exercendo o seu chamado, estava ali cumprindo aquilo que ele foi designado a fazer. Ele era um homem de Deus e a sua mulher também era uma mulher piedosa, ela era uma mulher de Deus. E eles já eram avançados em idade, eles não podiam ter filhos porque ela era uma mulher estéril.
E quando ele estava ali ministrando diante do Senhor, aparece um anjo para ele e vai dizer que ele iria ter um filho, que ele iria conceber, que a sua mulher iria engravidar e eles iriam ter um filho. E ele questiona o anjo e pergunta: mas como é que eu vou saber? Como é que será possível? Qual é o sinal que você me dá? Qual é a garantia de que de fato eu serei pai? Porque na verdade eu sou um velho, né? Minha mulher é estéril, tanto tempo a gente tem tentado, pensa, de repente ele pensou assim, com certeza. Imagina que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ou de repente acontece uma oportunidade que você não espera que vá acontecer, você vai se questionar. E Zacarias, ele se questiona. E o que o Espírito Santo de Deus me disse antes de vir para cá, do que eu iria ministrar, o que nós iríamos bater na tecla nesse último dia da campanha, é sobre incredulidade. Porque ele ficou incrédulo. Ele não creu de primeira. Ele fez igual quem? Igual Tomé. Mas tá bom, eu só creio se eu tocar, eu só creio se eu ver com os meus próprios olhos, eu só creio se isso ou se aquilo, e muitas vezes nós não cremos. Nós temos que ver algo acontecer para que nós possamos crer. Mas a palavra do Senhor diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento, não é daquilo que eu vejo, mas daquilo que eu acredito. Glória a Deus. Ousadia não é você alcançar o milagre. Ousadia é você crer que o milagre já está feito quando nada aparentemente aconteceu. E o anjo vai dizer para Zacarias assim, ó, você vai ficar mudo. Você não vai falar porque você não creu na mensagem. Gente, ele estava diante de um anjo do Senhor. Ele estava diante de algo, de uma visão, de algo sobrenatural, e ainda assim ele não creu. E muitas vezes nós somos expostos a ambientes sobrenaturais. Nós vemos o mover de Deus, nós sentimos a presença, nós estamos ali como homens e mulheres de Deus ministrando no seu altar até, mas nós somos incrédulos. Mas nós não cremos. Nós vemos sinais, milagres, prodígios e maravilhas e ficamos inconstantes na nossa fé. Como é que Tomé, um cara que andou com Deus, foi discípulo de Jesus, viu Jesus curar, Jesus caminhar sobre as águas, viu tantos milagres e ainda assim não creu que ele poderia sim ressuscitar dos mortos e só iria crer se ele visse com seus próprios olhos? Nós falamos de Tomé e falamos mal dele, mas nós somos às vezes pior que Tomé. E o Espírito Santo está confrontando a incredulidade nos corações de homens e mulheres. Não são homens e mulheres que não são de Deus. Não são homens e mulheres que não servem a Deus. Mas são homens e mulheres que têm contato com coisas sobrenaturais. Veem milagres, coisas acontecem extraordinárias, mas ainda assim são inconstantes na sua fé. Como é que pode uma coisa dessa ser assim? Pessoas que vêm. Eu tenho certeza que vocês estão aqui, da mesma forma que a irmã Gisele contou o testemunho dela, eu contei um testemunho aqui de milagre. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um testemunho para contar. Marcas se abriu, portas extraordinárias se abrindo, coisas surreais que vocês sabem que, humanamente falando, era improvável e impossível, mas só Deus poderia fazer. Mas hoje você precisa de um milagre. Mais uma vez. E você não tem fé que Ele é poderoso para fazer infinitamente além. Sabe por que o anjo do Senhor deixou ele mudo? Porque que Deus emudeceu Zacarias? Para nos ensinar uma coisa. Que o murmurar afasta as bênçãos do Senhor. Mas como lá em Isaías já estava prometido que João viria caminhando sobre esta terra, no espírito de Elias, a palavra precisava ser cumprida. Mas a palavra não ia ficar retida pela incredulidade de Zacarias. Então o Senhor vai lá e cala a boca dele. E é o que muitas vezes nós não calamos a nossa boca e deixamos de receber da parte do Senhor. Aleluia. Nós murmuramos, nós duvidamos, nós questionamos e nós empurramos a promessa que Deus tinha na nossa vida. Ao invés de nós aceitarmos e simplesmente concebermos o milagre, ficamos incrédulos. Deus não vai fazer. Mas qual é a minha garantia de que Ele vai libertar o meu marido? Qual é a garantia de que Ele vai libertar o meu filho? Qual é a garantia? Irmão, não tem garantia nenhuma. A maior garantia é que Cristo foi morto naquela cruz. Aleluia. E qual era a
garantia dele de que nós iríamos aceitá-lo e servi-lo e Maranata, Senhor Jesus. Não, ele ainda assim se entregou por amar a mim e a você. Ele poderia dizer assim, ó Pai, qual é a minha garantia, Pai, de que esse povo rebelde, esse povo soberbo, esse povo ímpio vai me servir e me adorar? Não, sem garantia nenhuma. Ele foi lá e ele se pendurou na cruz do Calvário por me amar e por te amar. Glória a Deus. Qual é a garantia? Às vezes ficamos, qual é a garantia? Peraí, Jesus está chamando. Tem gente que está aqui dentro, ou que já entrou por essas portas, ou que vem aqui, escuta a palavra, ou vai em outros lugares. Não, eu ouvi a palavra, eu senti Deus falar comigo, eu sei que essa palavra foi para mim, porque não tem como a pessoa saber na minha vida. Eu sei que foi Deus que me tocou, mas espera aí, eu vou ir mais um pouquinho, e eu vou mais um pouquinho. E qual é a garantia de que realmente eu tenho que aceitar Jesus? Qual é a garantia de que realmente Jesus está me chamando, irmão? É por fé. Tudo aquilo que não é de fé é pecado. Se você faz algo, não tem fé que aquilo que você está fazendo é Deus que está te movendo, é pecado. Se eu não tenho fé de que o Espírito Santo vai usar a minha boca quando eu falar, eu estou pecando. Se você entra por essas portas e senta aí e acha que quem está falando com você é um ser humano que sabe mais a Bíblia do que você está pecando porque você não entrou com fé. Você não entrou com fé de que Deus é que vai falar com você. Você não entrou com fé de que Ele é que vai te libertar. Você não entrou com fé de que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. E eu não sei o que você colocou aqui, mas você precisa ter fé. E nós precisamos seguir o exemplo de Zacarias. Não o exemplo de que ele duvidou do que o anjo estava falando, mas o exemplo de que Deus está nos dando fecha a sua boca. Aleluia. Você vem, você ora, você faz um propósito com Deus, mas quando você fica lá na sua casa, no seu íntimo, você começa a duvidar e você começa a falar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, crie, por isso falei, ou seja, você fala daquilo que você acredita. Quando você abre a sua boca, é porque você acredita naquilo. Nós não guardamos a palavra no nosso coração para não pecar contra Deus e por isso que nós pecamos. E às vezes nós pecamos com a nossa boca, com a nossa língua. Nós pecamos contra o Espírito Santo de Deus. Nós resistimos à pregação, nós resistimos ao Espírito Santo. Aquele povo no deserto estava murmurando, eles estavam resistindo ao próprio Espírito Santo. Eles estavam irritando o Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo é só pai, suave. Não. Ele fica zangado também, ele é uma pessoa, ele se ira também, ele é longânimo, ele é paciente, mas tem uma hora, irmão, que a conta fecha. Mas vai ter uma hora que nós vamos irritar ao Espírito Santo. Você vem aqui, você fala das curas de Deus, você coloca no altar, você até ministra. Vou deixar suave para quem não ministra não, vou falar dos ministros. Você até ministra, você toca no altar de Deus, você toca nas coisas de Deus e é incrédulo ainda. Não crê na palavra, não crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente além. Não crê que Ele é aquele que tem a chave de Davi, que Ele abre porta e ninguém fecha, Ele fecha a porta e ninguém abre também. E muitas vezes nós deixamos de receber da parte do Senhor porque nós não calamos a nossa boca. O Espírito Santo está falando com a gente, fecha sua boca, não murmura, não fala nada, seja paciente, aguarde com paciência e você fica você fica assim igual aquela onda do mar inconstante. Agora eu creio, agora a irmã orou por mim, passou azeite na minha mão, agora o céu desceu, o fogo foi. Agora eu creio, mas você chega na sua casa e você não tem visões de revelações de anjos, você não sente o mover de Deus na sua casa e você acha que nada vai acontecer. Você é incrédulo, irmão. Esse ambiente de glória, esse ambiente de anjos se movimentando, você sente a presença, você chora, você sente o Espírito Santo, você fala em mistério, você sente, isso aqui é para te encher, para quando você estiver lá fora, você não se esquecer do que Ele te prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui para nos enchermos da palavra, de louvores, alimentarmos a fé, porque a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir mentira, ouvir fofoca, ouvir pessoas falando mal da gente ou de outras pessoas? Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a
palavra de Deus. Glória a Deus. É claro que se você escuta coisas que não tem a ver com a palavra de Deus, a sua fé vai estar lá embaixo. Mas se você alimenta essa fé com a palavra, com louvor, se você alimenta essa fé com cânticos espirituais, irmão, nada pode te abalar. Mas nós saímos daqui e ao invés de continuar alimentando a nossa fé com a palavra, com a pregação, com os louvores, com amizades que nos edificam, nós nos alimentamos de tudo aquilo que não é de fé. E aquilo que não é de fé é pecado. E tem um outro ponto interessante que o Espírito Santo está me falando aqui agora. Olha, ainda tem uma outra coisa. Zacarias, para não ser pedra de tropeço para sua esposa Isabel, que também iria receber um milagre, a boca dele foi fechada. Porque se ele chega lá, cheio de dúvida, falando com Isabel, caramba, Isabel, apareceu um anjo e ele falou comigo, mas tô achando meio estranho, você já é uma velha, eu sou meio velho, também nada tem acontecido, então vamos aqui, a gente deita aqui, faz um negócio a nossa parte, mas eu tô achando isso tudo muito estranho. Ela não ia estar com o coração aberto para receber o milagre. Aleluia. Mas Zacarias ficou com a boca fechada, mudo, para não contaminar o coração da sua esposa. O problema de nós termos a nossa dúvida e ficarmos externando isso para os outros é que a gente também contamina o outro. E Deus não queria contaminar Isabel, então ele cala a boca de Zacarias. O problema da sua murmuração é, você afasta as bênçãos do Senhor, você deixa de receber e você também pode contaminar uma outra pessoa que está ao seu lado. Porque ao invés de você motivar essa pessoa a alimentar a fé dela, você está esfriando o coração de alguém. Então nós precisamos vigiar com aquilo que nós soltamos pela nossa boca. E se existe alguém desanimado e fraco ao seu lado que está quase desmaiando, quase desfalecendo, de repente não está murmurando, mas está pedindo ajuda com as palavras, olha, eu não estou mais crendo na promessa, não creio mais no milagre. Irmão, injeta fé nessa pessoa. Aleluia. Não injeta mais desânimo, mas injeta a fé. Olha, você vai conseguir, você vai chegar do outro lado, porque para Deus não haverá nada impossível. Dos nossos lábios tem que sair palavras que edificam, palavras que ajudam, palavras que levantam e não palavras que destroem a fé dos outros. Zacarias, você vai ficar mudo. Que além de você não afastar a bênção da sua vida, você também não vai contaminar a sua esposa, a fé dos outros, a fé de quem está na sua casa, ao seu lado. Já parou para perceber uma outra coisa interessante? Eu vou falar disso, irmão, sabe por quê? Porque essa campanha é para libertação nos lares também. O nosso maior chamado é a nossa família. Por que às vezes o pai e a mãe vêm para a igreja, vem tão cheio de fé, recebe aqui, trabalha na igreja, oferta na igreja, faz tudo na casa do Senhor, mas em casa o ambiente é outra coisa. É uma confusão. Inclusive, eles não têm fé no Deus que você serve. O que está saindo da nossa boca na nossa casa? Que os nossos filhos não creem no nosso Deus. A nossa casa é dividida, o nosso lar não está prosperando na palavra de Deus. Porque nós conseguimos falar de Deus aqui na igreja, mas na nossa casa, nosso comportamento não é de ninguém que está na presença do Senhor. E nós estamos frustrando os planos de Deus na vida de pessoas que estão à nossa volta. De repente, quem você chama para vir para a igreja não vem, porque não vê o comportamento de alguém cristão na casa dele. Você vem aqui e você coloca no altar, Senhor, liberta meu filho. Deus, repreende aquele espírito maligno de prostituição na vida dela. Na vida do meu filho, o espírito de violência. Mas você chega na sua casa e você é o primeiro a ser violento na sua casa. Você é o primeiro a afetar os seus filhos com o seu comportamento. Os seus lábios não são de pessoas que creem nos seus filhos. Você consegue profetizar para o filho do outro, mas para o seu filho você não profetiza. Você consegue crer que o filho do outro vai ser um pastor, um missionário, um evangelista, mas você não consegue crer que o seu filho vai ser. E da sua boca não sai essa palavra. Aleluia. É por aí. Nós precisamos crer. Glória a Deus. Seu filho está rebelde, sua filha está na prostituição, irmã. Olha para a cara dela. Minha filha, você vai servir a Jesus e através de você, quantas almas vão se render aos... Irmão, não é o que você está vendo, não. É a fé. É o sobrenatural. Seu filho está terrível, sua esposa não te respeita, seu marido não é fiel no casamento, mas você crê na união, no matrimônio, você crê.
Profetiza sobre a vida desse homem. Meu Deus. Quando ele deitar do seu lado, esse homem que não tem sabedoria, coloca a mão na cabeça dele e você profetiza sem ele ver. Unge suas mãos e abençoe o seu lar e a sua casa. Aleluia. Abençoe os seus. Ativa a sua fé. Nós precisamos ser ativados para ativar outras pessoas. Aleluia. Não. O meu filho não está vendo, meu filho isso, meu marido aquilo, minha esposa aquilo, irmão. É no Espírito. Nós temos que viver em adoração no Espírito. Aleluia. O seu filho ou sua filha não precisa ver que você dá glória alto, que você canta alto. Está repreendido em nome de Jesus. Essa geração, irmão, não precisa de gente religiosa. Tem muito filho que não vem para a igreja porque o pai e a mãe dentro de casa é um tremendo religioso. E eles têm aversão a Jesus. Eles têm aversão à igreja, porque o que eles veem dentro de casa não é Jesus. Eles veem um pai e uma mãe que quer ficar empurrando Jesus goela abaixo. Jesus não se empurra goela abaixo. As pessoas têm que ver na nossa vida algo diferente, que mesmo que eles não falem nada, eles fiquem pensando assim, cá com os botões. Nossa, minha irmã tá diferente. Tem alguma coisa nela que tá diferente. Nossa, meu pai, ele gritava, ele era grosso, mas agora ele senta, ele conversa comigo, ele quer saber como é que eu tô na faculdade, como é que eu tô na escola. Tem alguma coisa estranha com ele, E vai ficar pensando, não, mas daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ele vai mudar, ele não vai ficar assim para sempre não. E ele vai te tentar, porque ele vai querer saber se verdadeiramente você mudou. E Deus vai provar o seu coração também, mas você precisa se manter firme no propósito de ter uma vida transformada por Deus. Porque nós estamos aqui para resgatar almas. E que triste será nós vemos o Senhor salvando tantas pessoas que nós pregamos o Evangelho, mas na nossa casa, nossos filhos indo para o inferno. Triste será nós pregando para todo mundo, a gente pregando para várias pessoas, indo até os confins da terra, limpando o sapato de quem está no altar, mas não consegue lavar o tênis de alguém que está na sua casa. Porque só sabe ser servo aqui, mas em casa não é. E eu estou falando de Zacarias, um homem de Deus que estava servindo ali, servindo, ministrando, estava fazendo as coisas de Deus. Mas a incredulidade falou mais alto e quase ele perdeu a bênção. Ele só não perdeu a bênção porque a promessa estava lá em Isaías. João viria para abrir o caminho para Jesus Cristo. Às vezes o seu filho só não se perde. Não é porque você fez certinho, porque eu fiz certinho, porque não sei o quê. Não, é porque é a promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes você não faz, Aleluia. mas Deus envia alguém lá de longe para fazer o que nós não fazemos. É isso aí. Porque aquilo que é de Deus não se perde. Aquilo que é de Deus não vai se perder. Aleluia. Às vezes nós não temos sabedoria para administrar o que Deus coloca em nossas mãos. E como Deus é maravilhoso, longânimo, e porque a alegria dele não é ver pessoas se perdendo, ele vai enviar de algum outro lugar para cumprir a promessa na vida de alguém. Mas que nós não venhamos desejar que ele envie de outro lugar, mas que nós venhamos desejar como Isaías. Quem eu enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos ser reparadores de rotura. Irmã, essa palavra é ruim. Que palavra é essa, irmã? Irmãos, é a palavra de Deus. É a unção que despedaça o jugo. De repente você está dormindo na sua casa, o Espírito Santo. Acorda, atalaia. Acorda, sentinela. Tem pessoas que estão se perdendo no seu lar porque ao invés de você declarar palavras de poder, ao invés de você calar a sua boca, você está falando aquilo que não edifica. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que o Espírito Santo já chamou minha atenção quando eu estava para vir para a casa dele. Ele falou: filha, ministre sobre a incredulidade. Sabe o que nos faz agir com o outro de uma forma ruim, não cristã? É nós sermos incrédulos também em relação daquilo que Deus pode fazer com ele. Meu Deus. Você não consegue ver o seu filho como ministro do Evangelho, é por isso que você trata ele como um nada. Você não consegue olhar para ele e ver a unção de Deus, porque o que ele está fazendo hoje não tem unção nenhuma, é tudo um irmão. Pela fé enxerga a unção sobre a cabeça do seu filho. Pela fé enxerga que ele vai ser cheio do Espírito Santo. Pela fé.
o anjo vai visitar Zacarias e vai dizer, ó, eu vou te dar. E do ventre vai ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Que o nosso ventre possa estar carregado das promessas de Deus. E que aquilo que Ele possa nos entregar, que nós possamos ter fé, que aquilo que Ele está nos entregando, que aquilo que Ele está nos dando, tenha capacidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Josué vai dizer assim, ó, eu não sei vocês, lá no finalzinho do livro dele, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que foi que Josué fez? Ele tirou os ídolos. Ele tirou os deuses falsos da sua família, Meu Deus. da sua casa. Aleluia. Josué pregava lá fora, mas Josué pregava na sua casa. E é por isso que, como autoridade, ele vai dizer, eu não sei você, eu já preguei para você, eu já fiz a minha parte, como líder espiritual, eu fiz a minha parte. Eu não sei aí se vocês aceitaram, receberam, o problema já não é mais meu. Mas eu e a minha casa Aleluia. serviremos ao Glória a Deus. Senhor. Aleluia. O que tem entrado na sua casa, na minha casa? O que nossos filhos têm assistido? O que os cônjuges têm visto e não compartilha com suas esposas? O que está diante dos seus olhos, mas não está diante dos olhos dele? Uma outra coisa que o Espírito Santo de Deus também me revela é sobre isso. Um casal andar em harmonia, andar em conjunto. Por aí. Porque o anjo aparece para ele, mas também fala com ela. Aleluia. Ela recebe da parte de Deus também. A palavra do Senhor diz que se o homem, ele trata mal a sua esposa, se o homem não trata bem a sua esposa, as suas orações não são recebidas. Eu creio que Zacarias era um bom marido, porque o que ele estava oferecendo no altar foi recebido diante de Deus. Suas orações não estavam arrependidas porque ele tinha um bom relacionamento com a sua esposa. Eita, Jesus. Casais que não convivem bem, como é que seus filhos vão ser filhos que querem estar na casa do Senhor, que querem ter um casamento, que vão ser felizes? E a maioria das vezes o nosso problema na nossa casa, pessoas que têm filhos, que são casadas, é porque os filhos não veem um bom relacionamento entre o pai e a mãe. E aí eu venho para a igreja e eu oro pelo meu filho, meu amigo, meu irmão, meu amado servo do Senhor Jesus. Glória a Deus. É muito fácil você só orar. O mais difícil não é orar. Qualquer um coloca o joelho no chão quando está na prova e chama a Deus e clama a Deus ou clama qualquer outro tipo de espírito lá fora. O difícil é você consertar a sua casa. Aleluia. É você mudar o seu comportamento. É você olhar nos olhos da pessoa que você convive e pedir perdão porque você erra. Ou você ir até o outro porque nós deixamos nosso coração amargo. É mais difícil nós perdoarmos quem convive com a gente do que perdoarmos quem olha pra gente hoje mal, não mora com a gente e tá tudo certo. Não. O mais difícil é você perdoar quem convive com você, porque todos os dias essa pessoa vai errar de alguma forma, ela vai te irritar de alguma forma, mas você tem que perdoar e vice-versa. O Espírito Santo quer quebrar julgos em lares, em famílias. Você vai sair daqui com a sua vitória, com o seu entendimento acordado. Nós estamos perdendo filhos, estamos perdendo pessoas na nossa casa. E eu vou jogar, isso aqui é pra você, se você entendeu, você pega. E aí a gente acha que numa eleição é que eu vou ter o futuro da minha família, porque se eu votar em um fulano de tal, ele vai consertar a minha casa ou impedir o meu filho de ser tal e tal coisa. Irmão, se você instruir bem o seu filho, não interessa o governo, quem sentar lá em cima, você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia. Porque nós temos medo de um governante que não dá o alimento ao nosso filho, não senta com ele, não pega ele na escola. Por que nós temos mais medo? Porque nós não temos tempo de qualidade com as pessoas que nós dizemos que amamos. Não temos tempo para sentar e nos relacionar com as pessoas que saíram de dentro de nós. Ou se você não tem filho, mas de repente você é casado, você não tem tempo para se relacionar com a pessoa que você se casou, olhar nos olhos dela e dizer, meu amor, eu te amo. Aquela maldição que está lá fora imperando na nossa nação, não entra lá na nossa casa. Aleluia. Nós somos ligeiros em colocar a culpa em alguém. Não, a culpa é do presidente, a culpa é do vereador, a culpa é de ninguém não, meu irmão. Se alguma coisa está errada na sua casa,
casa, a culpa é sua. Eita, Se alguma coisa está errada na minha casa, eu é que sou culpada. Porque nós somos rápidos em jogar a culpa para o outro, mas não pegar e nos examinarmos. Eu preciso tomar a direção da minha vida. Aleluia. Uma pessoa me procurou hoje na minha família falando comigo, não sei o que, é algo sobre o casamento, mas a culpa é dele, mas a culpa é de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, peraí, todo mundo quer ter razão, mas ninguém quer se consertar. Você quer ter razão, o outro quer ter razão, mas ninguém se conserta. E nessa briga, nessa facção de eu tenho razão e não sei quem tem razão, a casa continua bagunçada. E o inimigo continua prosperando no nosso lar, na nossa casa. Daqui a pouco, é filho que não fala com o pai, é pai que não fala com o filho. É ódio, é amargura no coração, ninguém fala com ninguém, ninguém mais se relaciona. Aleluia. E olha que interessante, porque João, que seria o filho de Zacarias, ele carregava uma unção diferente. A unção que estava sobre ele é para converter coração de pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é essa unção que está caindo sobre a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo converta os nossos corações aos nossos pais, dos nossos filhos a nós, e que a nossa nação, a nação brasileira, como ainda nós vivemos, estamos aqui por enquanto de passagem, porque a nossa verdadeira nação é a celestial. Aleluia. Venha ser uma nação diferente através de nós cristãos. Cristão, não faça diferença só lá na urna, não. Faça a diferença na sua casa, cuidando dos seus filhos, do seu casamento, da sua família, porque nenhuma ideologia de Satanás terá autoridade para distorcer aquilo que você já ensinou para o seu filho que é certo. Se você ensinou certo, não tem ideologia de Satanás que vai mudar o seu lar. Não tem ideologia do cão, porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, que você ora pelo seu filho, você coloca a mão na mente dele e você fala, aqui não. Aqui tem o sangue do Cordeiro. Aqui não, o meu filho vai carregar a unção que estava sobre João Batista. O meu filho vai carregar a unção que estava sobre Elias, sobre Eliseu. A minha casa será conhecida como casa de oração. E não duvide que Deus está falando com você, te chamando a responsabilidade. Sabe por que Deus ele é justo, irmão? Ele não tem culpado por inocente, nem inocente por culpado. Você que é um homem estudado, uma mulher estudada, você que quando vê uma injustiça, você quer logo resolver. Você acha que Deus é diferente da gente? Que Deus bobo é esse que as pessoas acham que Deus é? Que não está vendo o que nós estamos fazendo. Não está vendo que eu sei pregar aqui, mas eu não sei pregar na minha casa. Está vendo que eu falo muito bem aqui, mas que onde eu convivo eu não sei liberar as palavras de Deus. Eu não sou profeta onde eu estou. Eu não digo assim, você vai ser em nome de Jesus Cristo. Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Mas nós pegamos as nossas culpas, colocamos toda em Deus e dizemos assim, depois dizemos assim, mas também Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe sim, Ele sabe. Mas Ele também sabe que você é responsável por aquilo que Ele colocou na sua mão. Quando Ele vai criar, para terminar a mensagem, nós partimos para o ato profético. Quando Ele vai trazer o homem à existência, Ele vai dar uma responsabilidade ao homem. Olha, te criei, agora você vai dar nome aos animais. Deus poderia dar nome aos animais? Ele poderia. E por que Ele deu essa responsabilidade a Adão? Porque Adão, não é só estar existindo e está tudo certo, não. Você é a minha imagem, a minha semelhança, ou seja, você também trabalha. Nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que colocar a mão na terra e lá no profundo. É mais fácil você dar alguma coisa para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, presentear, encher alguém de presente, do que você sentar e perguntar, olhar no olho, eu te fiz alguma coisa? Aquele dia você não gostou do que eu falei, né? Me perdoa, eu fiz mal, eu fiz errado, porque é mais custoso, porque a gente é orgulhoso. E é a nossa casa, é a nossa família. Aleluia. E depois colocamos isso na conta do presidente. O presidente nem conhece seu filho. Ele nem sabe, e ele nem quer saber, inclusive. Ele não quer saber. Porque se ele souber quem é o seu filho, ele não vai amar o seu filho como você ama. Se ele conhecer o seu filho, se ele conhecer os meus filhos, ele não vai amar como eu amo. Eu vou amar os meus filhos. Os que eu terei, se Deus assim quiser. Ele não conhece, ele nem quer conhecer. Para o presidente, o seu filho é só mais um número. Ele não quer saber se está bem, se comeu, se não comeu, se está vestido, se não está. Não está nem aí.
Ele quer saber da casa dele, da família dele. Se alguém matar o filho dele, vai doer nele, na alma dele, porque ele ama, crendo que ele ama assim os seus filhos, né? Então, irmãos, quem você ama? Se você chegar em casa, eu vou te dar um exercício. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. O amor não é só você comprar a comida de alguém. O amor é paciente. O amor, ele é responsável. O amor, ele faz bem, o amor não faz mal. Se você ama alguém, invista tempo com essa pessoa que você diz que você ama. Você supõe que essa pessoa faz coisa ou não faz. Você supõe tanto, mas por que você não senta e você não conversa? Olha no olho, chama para conversar. Está faltando isso. Não só na nossa nação, mas em muitas nações. E é por isso que vemos ideologias demoníacas agindo nas regiões celestiais e imperando sobre os jovens, adolescentes. E por isso que muitos não querem vir para a casa do Senhor. Porque nós nos convertemos. Nós dizemos que somos de Deus. Mas a nossa atitude continua uma atitude que não tem nada a ver com Deus. E os nossos filhos, maridos, esposas continuam se perdendo. E depois você diz que você pregou, que você fez a sua parte. Pregação não é só você falar. Pregação é ter atitude. A nossa família precisa reconhecer que nós carregamos algo diferente. Não é você ser conivente com aquilo que as pessoas que estão na sua casa estão fazendo de errado, não. Não é você passar o pano sobre isso, mas você ter a autoridade de você corrigir, quando você tiver de corrigir, porque as pessoas estão achando que a autoridade é autoritarismo. Você impõe, porque eu mando, porque eu sou dona da casa, porque eu pago as contas. Isso é autoritarismo. Uma autoridade reconhecida é quando você sim, você paga o alimento, mas você também senta para conversar e alimenta a alma de alguém. Aleluia. Temos filhos doentes em nossa casa, porque não tem um pai e uma mãe para sentar e abraçar e perguntar como é que está. Pessoas feridas que continuam ferindo, ciclos que não terminam, não se fecham. É uma maldição hereditária. O avô era assim, a mãe é assim, o filho é assim, a bisavó é assim. Irmão, vamos acabar com esses ciclos. Você foi ferido? Cure os seus filhos. Liberte você os seus filhos. Tire os seus filhos de prisões que os seus pais colocaram em vocês. Tire os seus filhos de prisões espirituais e emocionais que os seus pais colocaram em vocês. Lembra da idade que vocês, quando você hoje vê o seu filho, tenta se colocar no lugar dele. Lembra de quando você tinha a idade que ele tem hoje. E lembra como foi difícil para você. E saiba que essa geração é mais complicada do que a outra ainda, porque eles estão expostos a verdades, a coisas que você não estava exposto. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso. E o Espírito Santo de Deus faz eu terminar essa campanha com essa mensagem. E o que eu vim deixar para você é: não endureça o seu coração. Eu não tenho que falar coisas para te deixar envergonhado. Eu não conheço sua casa. Eu posso estar falando para pessoas aqui que são pessoas excelentes, excelentes pais, excelentes mães, excelentes maridos, excelentes esposas. Eu posso estar pregando para pessoas assim. Continue sendo. Glória a Deus pela sua vida. De repente alguém precisa dessa mensagem, que o Espírito Santo convença o coração do pecado, da justiça e do juízo. Essa mensagem é para nos alertar que nós estamos colocando a responsabilidade nas mãos de alguém que não pode corrigir a nossa casa. Quem pode corrigir a sua casa é você. Essa responsabilidade está sobre a sua vida. Você é o atalaia. Quem está ouvindo a pregação hoje aqui não é quem está na sua casa, é você, sou eu. Eita. Nós precisamos fazer alguma coisa com essa palavra. Glória a Deus. Se porventura você, pai, você, mãe, o Espírito Santo me move a isso. Você tem um filho que você não fala com ele. Ou você tem um filho que você se relaciona superficialmente com esse filho. Você vai fazer algo diferente hoje. Se é o Espírito Santo que está falando, você vai colher resultados. Você vai bater na porta do quarto dele. Ele não vai entender nada. Mas você vai entrar, você vai sentar, pedir para ele parar de fazer o que ele está fazendo com educação. Porque nós temos que também ter respeito. Não é porque sair do nosso ventre que nós não temos que respeitar. Tem que respeitar porque é um outro ser humano. Bata na porta, peça licença e diga assim: filho ou filha, eu não sei como é que está o seu coração hoje, mas eu quero te dizer que eu te amo. E se eu te fiz alguma coisa durante tanto tempo que te feriu e te magoou, eu te peço perdão. Hoje, filho ou filha, eu estou em processo de transformação e de libertação.
E eu gostaria que a nossa vida, a nossa relação seja diferente. Nós precisamos, irmãos, ser humildes para ganhar a nossa casa. Nós precisamos de humildade para quando nós estamos lidando com pessoas que nós amamos. E eu vou te dar um exemplo fenomenal. A maior humildade foi a de Cristo. Ele não fez nada de errado. Nada. Mas ele desceu nessa terra. Aleluia. E ele veio em humildade para ganhar a minha e a sua vida. Aleluia. Quando eu olho para mim e vejo as coisas que ele faz pela minha vida, eu me sinto envergonhada porque eu não mereço. Porque ele é maravilhoso. Porque ele é digno. Ele é santo. Eu não mereço nem sequer o perdão dele todos os dias. Ele me perdoou pelos meus pecados, me converti, caminho com ele, mas eu ainda falho de vez em quando. E quando eu falho e reconheço que estou errado, eu sinto o perdão dele sobre a minha vida, eu fico envergonhada, porque eu não mereço esse perdão. E nós não queremos perdoar nossos filhos, não queremos perdoar nosso marido, nossa esposa, não queremos perdoar nossos irmãos de sangue, não queremos perdoar ninguém, porque nós somos o dono da razão. Irmão, o dono de toda a razão foi Jesus. E ele não fez questão dela. Ele se humilhou. E ele se colocou no lugar de todo errado. Por que alguém foi crucificado como ele? É porque ele tomou sobre si as minhas falhas e as suas falhas. Ele foi o errado da história, para que eu e você pudéssemos estar bem, glorificando e exaltando a Deus Pai. Nós temos um Pai, mas tem filhos em casa que estão órfãos de pai, estão órfãos de mãe, porque não são presentes com os seus filhos. Irmão, isso machuca muito. Aleluia. É muito ruim você ser desprezado pela pessoa que te gerou. E às vezes você faz isso não é porque você quer, é porque você também foi desprezado e você não consegue oferecer isso. Mas peça para Deus quebrar esse jugo e essa maldição na sua vida, para que você possa oferecer o perdão e o amor ao seu filho. O amor a quem está ao seu lado na sua casa. Se você não tem filhos, amém. Se você é casado ou não é casado, amém. Mas as relações que Deus te dá, irmão, que nós possamos ser livres para perdoar, para amar, e que nós possamos ficar como Zacarias, em silêncio, para não perder as bênçãos do Senhor e não contaminar os outros que também vão receber. Mas se eu ficar falando com incredulidade, eu posso deixar outra pessoa estéril sem receber o milagre da parte de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu não sei, eu quero terminar a ministração, a mensagem com você que não escreveu o pedido de oração. Você levanta a mão, você que não fez o pedido de oração. A gente vai fazer, eu vou levar para você, irmão, um papel e uma caneta. Eu vou te dar 2 minutinhos, irmãos, para vocês que não fizeram o pedido. E a gente vai orar, nós vamos clamar, nós vamos oferecer no altar de Deus. E aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Mas nessa noite nós vamos fazer uma oração específica, fora o que vocês vão colocar no papel e aqueles que já colocaram. Nós iremos fazer uma oração específica, nós iremos orar. E eu não vou pedir pela nação brasileira, mas nós aqui somos cada uma nação. Nós iremos orar para que Deus venha convencer o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. E esse jugo será quebrado na sua vida, na sua casa e na minha casa e na minha família. Em nome de Jesus. Amém? Gabriel vai louvar um louvor. Enquanto ele louva ao Senhor, nós iremos escrever nosso pedido de oração. Amém? Quem não fez? Glória a Deus. Aleluia. Só as mãos com o Pai do Senhor, vou louvar um hino. Peço que os irmãos me ajudem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado.
Se coloque de pé, por gentileza. Você que não fez o seu pedido, mas está fazendo, quando você terminar, você pode vir aqui e colocar aqui no altar. Nós temos um óleo ungido e você vai colocar declarando a sua vitória, amém? Nós iremos orar. Senhor Espírito Santo, muito obrigada, Pai amado, por essa campanha. Nós queremos te agradecer pela tua mão, pela tua provisão, pelo teu poder e pelo teu agir. Pai, graças te damos, Pai, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu entrego nas suas mãos, Pai, cada pedido de oração, cada súplica, ó Deus, cada milagre, Espírito Santo, que precisa acontecer. Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha mover, Senhor Deus amado, em favor das vidas, Pai, que colocaram a sua fé em ação, escreveram aquilo que elas precisam, Deus, aquilo que o homem não pode fazer por elas. Pai, eu te peço nessa noite uma bênção especial sobre as famílias, Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor venha mover o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, que haja arrependimento nos lares, nas casas. Pai, que haja uma transformação. Pai, filhos que não têm identidade, pessoas que não têm personalidade, porque, Pai amado, estão ali sofrendo, Pai, esperando carentes o amor, o afeto do pai e da mãe. Espírito Santo, liberta esses jovens, liberta, Pai, esses homens, mulheres, Pai, liberta da opressão do maligno, Deus, da prostituição, do encantamento, dos fetiches malignos de Satanás. Espírito Santo, eu te apresento, Pai, as orações. Espírito Santo, como o Senhor enviou Gabriel ali, Senhor, para enviar a mensagem a Zacarias, Pai, que o teu anjo venha receber as orações. O teu anjo, Pai do Senhor, venha receber, Pai, cada pedido de oração, Senhor, feito com fé. Deus, eu peço que o Senhor venha visitar, Pai amado, querido, homens e mulheres, Pai, que foram violentados emocionalmente, Deus, espiritualmente, Deus. Algo aconteceu e essa pessoa não consegue mais se colocar de pé. Deus, eu peço que ciclos demoníacos, Pai, venham ser quebrados. Julgos, Pai, de pessoas vêm carregados por gerações. Espírito Santo, liberta, transforma, Espírito Santo. A tua palavra diz, Senhor, haja e acontece. O Senhor libera a tua palavra e alguma coisa acontece. Eu te peço que o Senhor venha liberar a tua palavra. Libera a tua palavra sobre famílias aqui nessa noite, Pai. Libera, Deus amado, a tua palavra sobre casas aqui neste lugar. E que através, Pai, do nosso lado, da nossa casa, Pai, possamos morar em um lugar melhor, em uma nação melhor. Mas começa com a nossa família, com a nossa casa. Que possamos, Pai, olhar mais para os nossos filhos, Pai, maridos, esposas. Que possamos cuidar mais da nossa casa. Pai, que possa ser passado sangue nos umbrais das portas, Pai. Que o sangue do Senhor venha a ser passado. E que o anjo da morte não encontre, Pai, a nossa família. Pai, nós te pedimos, liberta, transforma, Pai. Alcança pessoas que estão perdidas, Pai. Pai, a nossa família tem pessoas que não te servem ainda, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha libertar essas pessoas. Pessoas que estão presas no álcool. Pessoas que estão presas na prostituição. Pessoas que estão perdidas, vagando, Pai amado. Eu te peço que o Senhor venha as encontrar, Espírito Santo.
São almas, Deus. E o Senhor ama as almas, o Senhor veio pelas almas. Eu te peço, Pai, liberta, quebra maldições hereditárias neste lugar. Pai, que mais pessoas venham testemunhar, glorificar o Teu nome sobre aquilo que o Senhor tem feito, Deus. Pai, e que as pessoas que estão aqui, nós possamos ver, Pai, o Teu agir em detalhes. Pai, que não venha ser mais uma campanha, mas que através, Pai, desse ato profético, através, Pai, amado, das orações, o Senhor venha entrar, Pai, em causas que estavam perdidas, que eram impossíveis. Que haja restauração nas famílias, nos lares. Que haja paz, Pai. Que haja transformação. Espírito Santo, convence, Pai, aquele jovem que está em casa. Convence, Pai, aquele jovem, aquele homem, aquela mulher que está em casa. Com a mente virada, Pai, nas coisas do mundo. Virada nas drogas, Pai. Na prostituição, na promiscuidade. Toca, Deus. Aqui tem pais, tem mães, Pai, que estão com fé, crendo que o Senhor vai fazer. Aleluia. Ajude, Deus amado, os teus filhos, Pai, a colocar em prática a palavra que foi pregada. A entrarem, Deus amado, nos quartos dos seus filhos, Pai. A colocarem, Deus amado, a mão sobre o coração dos seus filhos e orar por eles. E abençoar os seus filhos, Pai. Espírito Santo, é o que eu te peço. Nessa noite eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, agora de uma vez mesmo, você pode sentar, meu irmão, minha irmã, para que você tenha temor. Glória a Deus. Se você não faz isso pelo seu filho, se você não faz isso pela pessoa que você casou, que você ama, alguém vai fazer. Se você não entra e não aconselha quem você diz que você ama, se você não tem capacidade, porque às vezes nós não... Sabe por que às vezes nós não fazemos? Porque também nós temos vergonha do que nós fizemos. Nós temos vergonha das nossas atitudes e não temos coragem de olhar para os nossos e pedir desculpa, porque nós também erramos. E ficamos com aquele orgulho de chegar e falar. Faça isso, irmão, sabe por quê? Porque essa vida ela é breve, ela passa, ela acaba. E você não sabe qual vai ser o último momento que você vai estar com essa pessoa. E se você não entrar, vencer o seu orgulho, colocar a mão no coração desse seu filho, dessa sua filha, ou do seu cônjuge, conversar olhando no olho. Porque às vezes você convive com aquela pessoa, mas tem coisas que estão mal resolvidas e você tem amargura no seu coração. Nós precisamos aprender a resolver nossos problemas. Quem tem que resolver o seu problema é você. Eu tenho que resolver o meu problema. Cada um resolve o seu problema. Nós temos que parar de jogar a responsabilidade das nossas culpas nos outros. Se cada um resolve o seu problema e faz a sua parte, nossa vida vai ficando melhor. Se você não entra no quarto do seu filho, se você não pede perdão, ou se você não entra e questiona ele sobre o dia dele, peça ao Espírito Santo sabedoria em como você vai fazer as coisas. Se você não faz isso, o diabo vai entrar lá. E ele vai falar com seu filho. E ele vai usar a internet para colocar uma ideologia na mente dele. Ele vai usar amigos para falar para o seu filho que é legal usar droga. Não vai ser o governo que precisa fazer isso, não. Não! Nós não fazemos a nossa parte e alguém vai lá e faz a parte dela. Quando a gente deixa de fazer a nossa parte, alguém vai fazer a nossa parte da forma distorcida. Que nós possamos fazer para que não venhamos perder. E se por acaso você fez a sua parte e o seu filho se desviou dos caminhos, o seu cônjuge não quer estar bem com você, você fez a sua parte. E aí você pode colocar o seu joelho no chão e você pode clamar ao Senhor e pedir: Senhor, faça justiça porque eu fiz a minha parte. Deus, eu fiz a minha parte, eu eduquei, eu ensinei, eu fiz o que o Senhor disse na sua palavra que eu tinha de fazer. Agora, Senhor, entra com o teu agir, entra com a tua ação, porque Deus não vai entrar para agir em algo, que quem tem que entrar para agir é você. Mas quando você não tem mais força e você já fez a sua parte, saiba que Ele é poderoso para entrar e para desfazer as obras do diabo. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.